existe algo hoje, dia 13/2/2024, acontecendo agora no território nacional brasileiro. Não sei se na esfera física ou espiritual, mas será claramente percebido este fogo que não se apagará. E quanto mais tentarem apagar, pior vai ficar. E depois o Senhor diz, conta 7 dias a partir de hoje. O apóstolo Reginaldo Rolim entregou um sonho profético para a nação brasileira, de um grande fogo na nação, de grandes reviravoltas no Brasil. Deus tem usado poderosamente o apóstolo Reginaldo Rolim, com fortes profecias para o Brasil, e Deus tem confirmado o que tem mostrado ao seu servo. Ele viu todos os estados brasileiros em chamas, e Deus mandou contar 7 dias que algo muito forte vai acontecer. Confira. Hoje são 13/2/2024. Eu tive um sonho. Esse sonho muitíssimo real. Eu posso dizer que de todos os sonhos que eu tive, se eu tive 14 sonhos nesse 1 ano e 2 meses, se eu tive 14 sonhos, esse foi o mais real de todos os sonhos. Era como se eu tivesse vivendo esse sonho na real. Era como se fosse algo muitíssimo real e eu estivesse vivendo esse sonho. Eu queria que vocês guardassem esse sonho para vocês logo no começo, 3 minutos dessa live. Eu tive um sonho com o território nacional brasileiro, algo que está para acontecer, e era algo tão forte, porque neste sonho eu vi a voz de Deus, e a voz como de trovão, uma voz como de estrondo, dizia que esse dia 13 de fevereiro de 2024 ia ficar para a história. Essa voz como de estrondo, como de trovão, dizia que esse dia 13 de fevereiro de 2024 iria ficar para a história. E aí eu tomei um banho bem rápido, né? Tomei um banho bem rápido e vim para cá, para este lugar, para poder fazer essa live e contar deste sonho. A voz de estrondo, a voz de Deus como de trovão, de estrondo, dizia que do dia 13/2, dia 13, isso é hoje, eu não estou dizendo que era uma coisa para daqui a 2, 3, 4, 5 meses, porque era tão real, 13/2/2024, né? Um estrondo muito grande para acontecer aqui no Brasil, né? E eu não sei, peguei bem se era no reino físico, né, ou no reino espiritual, mas era algo que se dava assim, início no dia 13/2/2024, né, justamente hoje. São 12h28, meia-noite e 28, das primeiras minutos do dia 13/2/2024. Eu vi um fogo. Era um fogo em território nacional brasileiro, e esse fogo era em toda a nação. Era um fogo que atingia como se tivesse todos os milímetros, né, centímetros de território nacional brasileiro atingido por esse fogo. E esse fogo era de grande proporção, era uma proporção tão grande, era uma proporção tão gigante esse fogo, que quanto mais tentavam apagar esse fogo, parecia que colocavam mais combustível para que ele acontecesse. E Deus me dizia, vem ver que isso é para agora, para hoje, dia 13/2/2024. E eu gritava e dizia, Senhor, esse fogo aqui é agora aqui no Brasil? E o Senhor disse, é agora, é hoje, dia 13/2/2024. E esse fogo pegava uma proporção de uma altura gigantesca. Era uma altura gigantesca que subia como se subisse da terra, do território nacional brasileiro, para o céu. E quanto mais tentavam apagar este fogo, parecia que botava mais combustível para que este fogo aumentasse de forma gigantesca a sua proporção. A sua própria proporção. E eu vi todos os jornais, e esse fogo, esse incêndio que acontecia aqui no território nacional brasileiro, era noticiado por todos os jornais mundialmente falando. Esse fogo que acontecia no território nacional brasileiro.
era noticiado pelo Clarim, né, aquele jornal Clarim, ou aquele Ionortai, né, Beble News, era todos os jornais, mundialmente falando, noticiava este fogo com essa grande combustão gigantesca, que atingia, era como se atingisse todo o território nacional brasileiro, sabe? Todo o território nacional brasileiro. E eu não sei o que é que... Não tentei, eu olhei, e a voz de Deus aumentava forte e eu ficava com medo, né? Ficava com muito medo e a voz de Deus aumentava forte como a de trovão e dizia: vem, olha esse fogo. Eu ia passeando por todos os estados da Federação Brasileira. Todos os estados da Federação Brasileira eu vi esse fogo. Eu vi esse fogo, e esse fogo de grande proporção que chegava a uma altura gigantesca, né, como se chegasse aos céus, noticiado por todos os jornais, mundialmente falando. Esta data estava marcada, né? A data 13/2 de 2024, eu via um papel, uma folha daquelas antigas, né, e vi, né, a mão como se fosse a mão de um ancião, a mão como se fosse a mão de um ancião, colocando sobre este papel, e mandava olhar no papel a data. E no papel, um papel como se fosse aqueles papel antigo, de reinos antigos, e esse ancião com a mão, e mandava olhar a data é dia 13/2 de 2024. E era um acontecimento histórico em território nacional brasileiro. E o Senhor disse: vem ver, porque eu não mudarei essa trajetória. Vem ver que eu não mudarei essa trajetória. E o Senhor diz: conta de hoje. Esse sonho é para agora. É como se algo tivesse já feito, né? Como tivesse já decretado algo no dia 13/2 de 2024. Estava decretado aquilo, né? A origem de tudo, de todo esse grande incêndio, iniciava dia 13/2 de 2024, agora meia-noite e 30 minutos do dia 13. Passavam-se da meia-noite, né? E iniciavam aí. Aí o Senhor dizia assim: agora conta daqui a 7 dias. E o fogo continuando, o fogo estava pegando. Eu digo: Senhor, conta daqui a 7 dias. E eu contava do dia 13 a 7 dias. Dá o quê, gente? Dá dia 21, é isso? É isso? Não, dá 13 mais 7 dá 20, não é isso? E aí eu ficava 20. Eu ficava ali, eu ficava olhando, e disse: fica só olhando. E a voz me assustava, porque a voz era como uma voz de trovão. Era uma voz muito forte, né, estrondava os meus ouvidos, e eu ficava com medo, mas eu disse: não temas, porque este fogo não se apagará. Quando Deus dizia isso, e eu fiquei muito mais assustado. Não temas, porque esse fogo não se apagará. Este fogo é o fogo da indignação, o fogo da injustiça, e o fogo da justiça que irá queimar toda a indignação, e o fogo da justiça que vai queimar toda a injustiça. Mas este fogo, aí o Senhor dizia, é real, Reginaldo. Este fogo é real. E será noticiado em todos os jornais, mundialmente falando. Algo que, se é num reino físico ou espiritual, o que dava para ver real era uma folha, um papel antigo, tipo quando os reis pegavam aquela pena de caneta, aquela pena, né, e escrevia, porque as letras também eram antigas. A mão de um ancião estava com um dedo apontando e diz: olha a data, era 13/2 de 2024. E a voz de trovão, que era a voz de Deus, estrondosa, dizia: está decretado. Está decretado. E a fogueira que se inicia hoje, ela não se apagará. E quanto mais tentarem apagar, mais combustão, que é combustível, vai ter. Vai ter. E essa fogueira, ela vai aumentar de forma desproporcional, ou seja, loucamente. Ninguém vai conseguir controlar. Até que
seja cumprida a minha vontade, do Deus todo soberano, um Deus que abre e que ninguém fecha, um Deus que fecha e que ninguém abre, um Deus que, quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. O mais assustador disso é que o Senhor me levava para passear, e eu passeava. E eu passeava. E o Senhor disse para mim, só fala do fogo. E tenta descrever com toda precisão este fogo. Gente, era uma combustão que parece que não tinha fim. Era uma combustão que parece que não se apagava. Não se apagava. Algo decretado dia 13/2/2024. E o Senhor me fazia ver esta data bem claro. Eu estou dizendo bem claro. Eu disse, Senhor, não é daqui a 3, 4 meses, não. Está decretado hoje. Está acontecendo hoje. Sabe aquela voz bem forte? Eu corri para ver alguma coisa. Né? Corri para ver alguma coisa. Eu digo, se existe alguma coisa aí que está acontecendo alguma coisa. O Brasil está pegando fogo e eu acordei assustado. Né? Muito assustado. E eu perguntei isso, está acontecendo alguma coisa? Olha isso, está pegando fogo alguma coisa? Aí eu parei para pensar no mesmo tempo, não, mesmo que tivesse alguma coisa pegando fogo, mas eu vi como se fosse todos os estados da Federação Brasileira, cada centímetro e milímetro do território nacional brasileiro, com essa combustão, que quanto mais tentavam pessoas apagar o fogo, pior ficava, mais ele aumentava. Aí eu botava a mão na minha cabeça, botava a mão assim e disse, Senhor, e agora? E agora? Quem poderá apagar esse fogo? Eu disse, quem vai apagar esse fogo? Quem vai conseguir apagar essa chama tão gigante? E agora, Senhor, o que será do meu Brasil? E agora, meu Deus? Né? E o Senhor disse, ninguém pode apagar esse fogo, a não ser aquele que começou o fogo e aquele que criou o fogo, aquele que formou e que fez o fogo. Eu olhava aquela fogo muito grande e a voz trondando dizia, e este alguém sou eu. Eu criei o fogo. Ninguém vai conseguir apagar o fogo que eu mesmo criei. Somente eu poderia apagar esse fogo. E eu perguntava, Senhor, este fogo será apagado quando? E o Senhor me dizia, através dessa voz que eu vi no fogo. Era uma voz muito assustadora, porque era como se fosse de trovão. Né? E o Senhor me dizia, só vai ser apagado quando eu quiser. Mas olha e vê, e eram milhares de pessoas tentando apagar o fogo. E quanto mais tentava, mais esse fogo pegava. Eu não sei o que se trata isso, mas eu nunca vim aqui para contar algo de forma imediata. Dizer de uma forma categórica, dia 13 de fevereiro de 2024, o dia que eu vi assinado e carimbado, decretado, essa é a palavra, decretado, o dia desse incêndio e o dia desse fogo. Eu não tenho dúvidas, um só centímetro ou milímetro deste sonho. Eu não tenho uma só dúvida. E o Senhor disse, conta agora. E eu tentei ainda, deixa eu contar agora. E eu me acordei com aquela toda atordoado e vim contar para vocês. Que se faça a vontade do Todo-Poderoso sobre a face da terra. Eu não estou autorizado por Deus de falar qualquer outra coisa, a não ser desse fogo. E se necessário for, repetir tudo que eu contei desde os 3 minutos para cá, desta live. São agora 20 minutos para 1 da madrugada, passaram-se 40 minutos do dia 13, as primeiras horas, 40 minutos, depois que passa meia-noite do dia 13, hoje já é 13, e este fogo é para hoje. E este fogo é para agora.
E me lembro quando o Senhor me disse, agora que data é? Eu disse 13, no final da caminhada. E o Senhor disse, agora tu conta do dia 13 a 7 dias. Tu conta do dia 13 a 7 dias. Mas o fogo começa hoje. A palavra decreto, decretado, foi decretado hoje, dia 13 de 2 de 2024. Fala quantas vezes for possível e diga que eu, Senhor, estou com os meus olhos sobre a face da terra. E o território nacional brasileiro, cada centímetro ou milímetro do território nacional brasileiro, não está esquecido e passando despercebido mediante os meus olhos. E manda dizer para a nação que ninguém poderá apagar esse fogo, a não ser aquele que criou, aquele que formou e aquele que começou o fogo. Esse sou eu, Jeová, Jeré, Jeová Rafa. Sou eu, o Deus criador deste fogo. E quanto mais se tentar apagar esse fogo, até que eu consuma tudo que estiver para consumir em cada milímetro do território nacional brasileiro, o fogo vai continuar aceso. Aí eu perguntava, Senhor, o fogo vai queimar? E o Senhor me respondia, a voz forte, trovão, vai queimar tudo que eu quiser que seja queimado. Eu vou destruir tudo que eu tenho que destruir. E quando eu destruir, aniquilar, que é acabar por completo, o fogo vai baixar propositalmente, assim, em território nacional brasileiro. E você, Reginaldo, eu vi a voz forte, era real o fogo. E você, Reginaldo, diz ao meu povo, que se chama pelo meu nome, que os meus olhos são como tocha de fogo e estão por todos os lugares, cada milímetro e centímetro do território nacional brasileiro. E eu conheço tudo, nada nem ninguém pode se esconder dos meus olhos. Nada e nem ninguém pode se esconder dos meus olhos. E você está incumbido de anunciar à nação que eu sou o Deus do Brasil, que eu sou o Deus do território nacional brasileiro. Você está incumbido de dar essas notícias. E interessante que quando eu passeava, eu sentia como se a mão me segurasse nesta mão. E agora, nesse exato momento, nesse minuto, eu senti como se a mão tivesse, daquele ancião que eu vi, tivesse segurando a minha mão. Segurando a minha mão. Ele dizia, eu te visto de autoridade e dessa responsabilidade para anunciar aos meus em território nacional brasileiro. Aí eu via jornais que não acabavam mais. Tabletes, blogs que não acabavam mais. E essas televisões que eu vi aí, né? Clarim, Al Jazeera, Bleble News de Londres. Eu não sei, eu chegava até a ver alguns nomes, mas tem nomes que, mesmo que eu tente falar, eu não consigo. Mas, assim, o Will Nortaio, nesse jornal, né, eu também vi anunciando claramente isso. Olhem para mim, vocês. Existe algo, hoje, dia 13 de 2 de 2024, acontecendo agora no território nacional brasileiro. Não sei se na esfera física ou espiritual, mas será claramente percebido este fogo que não se apagará. E quanto mais tentarem apagar, pior vai ficar. Não vai ter fim. E só quem pode apagar o fogo, terminar o fogo, é aquele que começou e aquele que criou o fogo. E ele é Deus. E ele é Deus. Ele é o Senhor. Até que se cumpra toda a vontade dele em território nacional brasileiro.
mas eu quero que vocês olhem e eu encerro. Dia 13, 15 minutos para as 1h da madrugada. Já passou de meia-noite, é dia 13, do 2 de 2024. Foi decretado hoje algo que não se revogará até que esse fogo se apague. E este fogo vai incendiar de uma proporção gigante. Mas era fogo mesmo. Fogo. Quando eu ia querer perguntar o que representava o fogo, o Senhor só me respondia: você está vendo fogo. Só fogo. Ouça as minhas palavras e diga as minhas palavras ao Brasil. E a partir de hoje, eu convoco a todos vocês a entrarmos em um jejum pela nação brasileira. A partir de hoje, eu convoco a vocês a entrar por um propósito de jejum para a nação brasileira, para que todas as coisas do bem aconteçam, sabendo que Deus disse que não voltava atrás. A partir de hoje, eu estou proclamando um jejum com todos vocês pela nação brasileira. A partir de 13 de 2 de 2024, jejuando pela nação brasileira. Que Deus guarde a cada uma das famílias, que Deus guarde a cada um dos cidadãos e cidadãs de bem de todo o território brasileiro. E desse sonho, não vou dizer que foi assustador. Foi porque foi Deus que mostrou. Eu só tive medo da voz, como de estrondo de trovão. Mas o fogo eu vi real. O papel assinado, decretado, era um decreto, dia 13 de 2 de 2024. E o fogo que não se apagava. E depois o Senhor disse, conta 7 dias a partir de hoje. E era um negócio muito forte. Mas o Senhor bradava no meu coração, mas começa hoje. Começa hoje. O dia 13 de 2 de 2024. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.